Hoje a gente vai tratar aqui de algo que pode até parecer meio distante, né? A gente tá vendo aí a militarização do Caribe, a gente tá vendo porta-aviões americanos, essa tensão aí dentro da Venezuela. Mas o que é que isso tem a ver com a gente? Como é que isso afeta o Brasil de maneira direta? O mundo todo tá de olho na América Latina, o Brasil não tá isolado disso. A questão é, o que é que essas movimentações significam para nossa segurança, para nossa economia, para nossa estabilidade aqui como país? Fica comigo aqui porque a gente vai destrinchar isso. Vamos ver os fatos aqui. Os Estados Unidos anunciaram o envio do super porta-aviões, o Gerald Ford, né, e o seu grupo de ataque para águas que estão próximas ali à América do Sul, em especial o Caribe, né, a costa ali da Venezuela. E eles também informaram que desde setembro já fizeram ao menos 10 ataques a embarcações que dizem estar ligadas ao tráfico de drogas. E esse porta-aviões, como já falamos em vídeos anteriores, é o mais avançado da Marinha dos Estados Unidos. Tem reator nuclear, tem dezenas de aviões, destroyers de apoio, ou seja, é uma mensagem clara, a coisa tá séria. Por que os Estados Unidos estão fazendo isso? Eles alegam que querem combater organizações criminosas transnacionais e que, segundo eles, operam a partir da Venezuela, a partir de rotas que vêm aí do Caribe, impactando a segurança dos Estados Unidos e também do hemisfério, né? Mas o que é que tudo isso tem a ver com o Brasil? Vem comigo. Vou te dar aqui 3 impactos diretos sobre nós, né? A primeira coisa é a segurança regional. Se os Estados Unidos eles começam a aumentar a presença militar no Caribe e na costa da Venezuela, o Brasil, que faz fronteira com a Venezuela e outros países também, né? O Brasil é afetado. Seja por tráfico, seja por migração, seja por instabilidade. A gente é um país fronteiriço à Venezuela, então isso vai afetar de uma forma ou de outra a gente. Outra coisa se trata da economia e do comércio. Quando tem essa tensão militar, é natural que as rotas marítimas e aéreas elas mudem, né? O comércio vai sendo afetado, o investimento vai recuando. Então empresas que importam e exportam começam a sentir esse impacto, né? Empresas brasileiras. Outro ponto a ser pensado é essa questão da soberania e a política externa brasileira. O Brasil precisa decidir se quer seguir alinhado com a Venezuela ou se quer seguir os Estados Unidos. Se o Brasil for, por exemplo, espectador passivo, vai pagar um preço por isso. Se ele for protagonista, vai precisar de estratégia. Nós vemos os Estados Unidos atuando de forma unilateral e o Brasil não pode ficar fora desse jogo. Além disso, existe o risco, né, de que essa movimentação seja mais do que o combate ao crime. Alguns analistas apontam para uma pressão sobre o governo venezuelano de Nicolás Maduro por meio de militares, o que vai gerar repercussões para todo o continente. Em resumo, isso não está longe de nós não, tá, gente? Isso aqui está aqui. O nosso quintal é aqui e agora. Aqui estão algumas possibilidades, alguns riscos também desse cenário. Se os Estados Unidos seguirem com essas operações mais agressivas, vai ser inevitável algum tipo de posicionamento brasileiro, certo? Porque se o Brasil optar pela passividade, isso vai trazer desgaste para o governo de uma forma ou de outra. Não tem para onde escapar. De repente, o preço pode ser muito mais alto do que se ele se posicionasse, né? Tanto economicamente quanto politicamente, né? Olha só o que é que está em jogo aqui. Primeira coisa é a perda da influência internacional, porque num cenário em que as potências estão se redefinindo, quem fica em cima do muro corre um sério risco de ser ignorado nas decisões globais. O Brasil vai perdendo voz assim, em fóruns internacionais importantes, vai perdendo acordos estratégicos e até boas oportunidades comerciais, porque o mundo tende a se dividir entre blocos e os neutros ficam sem lugar à mesa. Outra coisa é o isolamento econômico, né? Porque o comércio internacional está ficando cada vez mais politizado. E se o Brasil adota uma postura passiva, pode acabar excluído de acordos, de parcerias tecnológicas com o Ocidente, com os Estados Unidos, com a Europa, enfim. E o interessante é em áreas estratégicas, tá, gente? Como energia limpa, como defesa. Por outro lado, a Rússia e a China dificilmente vão oferecer ao Brasil os mesmos benefícios do Ocidente, tá? Isso pode gerar um vazio comercial terrível para o país, né? Outra coisa que a atitude passiva pode trazer para o Brasil é a visão de ser um fraco diplomaticamente. Isso abre espaço para pressões externas de ambos os lados, tanto a Rússia, a China, pode querer usar o Brasil como um aliado útil, enquanto o Ocidente vai impondo restrições políticas, impondo restrições econômicas.
eles começam a perceber que o Brasil está omisso, né, diante de algumas violações internacionais. E o Brasil corre um risco de perder aliados históricos. Lembre-se que os Estados Unidos e a União Europeia são os principais investidores estrangeiros no Brasil. Uma neutralidade aí morna, especialmente diante de regimes autoritários, vai sim deter os investimentos, vai afetar as exportações, principalmente do agronegócio, que depende desses mercados ocidentais, tá? E em tempos de guerra, ficar em silêncio diante de uma invasão como, por exemplo, da Rússia na Ucrânia, é visto como conivência. Isso compromete a imagem internacional do Brasil, especialmente em organismos multilaterais, e mina esse discurso histórico de defensor da paz, do direito internacional. Vai pro ralo isso, né? Porque graves violações estão acontecendo nesse exato momento ali na Ucrânia por parte da Rússia. E o posicionamento escolhido pelo presidente do Brasil, o presidente Lula, nessa questão da Rússia e da Ucrânia foi, com certeza, o pior deles. Tá gostando do conteúdo? Então dá aquela força. Deixa o like aqui, comenta o que você pensa e compartilha com os amigos. Fazendo isso, você se torna um grande parceiro de nosso canal e ajuda ele a crescer. Combinado? Então vamos continuar. Se os Estados Unidos faz uma operação em solo venezuelano, entrando mesmo pra valer, isso muda o tabuleiro, tá? Outra questão que pode se desenrolar é esse compartilhamento de inteligência e as alianças. O Brasil pode ter de se compatibilizar com os Estados Unidos, né? Ou pode construir uma aliança própria. Quem é que define isso? O próprio Brasil, né? E a gente sabe que existe um alinhamento do Lula com o Nicolás Maduro. Mas a gente também sabe que os Estados Unidos é simplesmente a maior potência do mundo, né? Brincar com isso é brincar com fogo. E o impacto doméstico pode ser grande, né? Com instabilidade regional, com investimento estrangeiro recuando, turismo diminuindo. Obviamente as nossas fronteiras vão ficar muito mais vigiadas, né? E isso interessa a todos nós, seja trabalhador, empresário, exportador. E tem mais, existe essa questão, né, do narcoterrorismo, né? Os Estados Unidos agora tratam facções latino-americanas como terroristas. E a gente tá vendo o que tá acontecendo nessa semana no Brasil, né? Aqui, especialmente no Rio de Janeiro, né? Com o Cláudio Castro e a polícia. E toda a repercussão mundial que isso está causando, né? Isso realmente, gente, muda a lógica do combate. E muda também essa percepção internacional do Brasil. O perigo é que o Brasil seja apenas um palco de estratégia dos outros, em vez de definir a sua própria. Se a gente continuar vendo o país como vizinhança de outros, e quem é que lucra? Quem é que sofre? Então, para resumir, os Estados Unidos elevam um tom militar na América, né? A gente está vendo a América Latina hoje ouvindo fortemente esse tom. E o brasileiro, com certeza, está no meio desse movimento. E isso tem impactos práticos, tá? Sobre segurança, sobre comércio, sobre soberania. E a pergunta que fica é: o Brasil vai reagir ou vai continuar espectador? O Brasil vai definir estratégia ou ele vai ser apenas reativo, né? Você acha que o Brasil está preparado para enfrentar essa nova crise regional? Vamos debater isso, né? Desde já, muito obrigado aqui por sua audiência fiel aqui no canal Ponto Conexo e que Deus te abençoe.